Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um A Alma do Negócio. É isso aí. O que é? Super Gêmeos ativar? É isso aí. Hoje a gente vai arrasar aqui, você vai ver, meu irmão. Não é a gente, cara, são as nossas convidadas, pô. Não. Ah, rapaz, não estraga a surpresa, não filmaram elas ainda. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um A Alma do Negócio. Meu irmão já quis dar um spoiler aqui, mas calma. Ele nunca deixa eu dar spoiler, cara. A gente vai... Não vou começar agora. Não começa. Daqui a pouco. Aquieta-te. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez estou falando aqui. Esse programa está muito especial porque a gente está trazendo um tema que poucas pessoas conhecem, muitas pessoas consomem e todas as pessoas precisam. Caraca! Caramba, mandou bem, hein? Marcas que marcam. Marcas que marcam. E a pergunta que o Leonardo fez aqui para mim é: que marca você quer deixar para o mundo, no mundo, para as pessoas à sua volta, a sua empresa, né? O seu negócio é uma marca. Uma questão, né? Qual marca é importante você querer deixar para o mundo? Não só a que você está deixando. É verdade. Bom, agora a gente já levantou a bola, vamos falar de branding, que é também a alma de muitos ou talvez de todos os negócios. Como é que a gente constrói uma marca pessoal, uma marca de uma empresa, como é que o meu cliente consegue transbordar, entender tudo isso. Porque a marca precisa, eu acho, de levar a essência, né, Lê? A marca em si, eu acho que ela é o primeiro movimento que você faz para levar alguma coisa para o outro, né? A forma como o outro te reconhece, né? Exatamente, meu irmãozinho. Sem mais delongas, quero apresentar para vocês Bianca e Bruna Peixoto, as irmãs Desainalta. Olha só. É quase um sobrenome. Uau, hein? Sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês estão bem? Opa, melhor agora, né? Sim. Bem acompanhada e é um prazer estar aqui com vocês. Sempre é bom Falando de dividir marcas, que é algo que a gente Quase ama, não gosta, né? com pessoas que a gente quase não gosta, Que né? delícia, né? A gente montou um clã aqui do bem, vai. Papo de irmão hoje, né? Papo de irmão. De mano pra mano. De né? mano pra mano. Hoje o podcast pode adaptar o nome. É isso aí. Ó, essas duas feras aqui são sócias da Desainalta, ou do Desainalta, que é um estúdio de marcas, não é isso? Isso De mesmo. branding, identidade visual. Bom, elas vão explicar aqui pra gente. Já fizeram quase 300 marcas, mas não é qualquer marca. Se a gente tiver oportunidade, a gente vai mostrar aqui pra vocês que marcas que elas têm aprontado aí, qual é a marca que elas estão deixando no mundo com o trabalho delas, né? São irmãs e empreendedoras e impossível não trazer vocês aqui na Alma do Negócio. A gente tinha que ter vocês aqui. Gratidão. Gratidão A é gente nossa. que agradece. Bom, posso já Manda, começar vambora. uma bagaça aqui? Primeiro, conta pra gente, dá um panorama rápido, como é que é a jornada empreendedora? Vocês fizeram uma jornada de uma família que empreende e como é que foi essa convivência e até escolher o que vocês fazem hoje? Começou muito cedo. Eu falo Acho que a gente... a Bianca que começou mais ou menos isso. Mas começou muito cedo mesmo. Nossa família... Conta aí, com quantos anos você começou? Eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Mas Por eu aí. vou chegar nessa parte. A nossa Menina. família toda empreende. É. Isso é coisa de família, do vô, tio, mãe, pai. Então todo mundo sempre teve muita empresa. Então era um negócio que ser CLT era estranho. Era estranho. Era seu esquisito. Nossa, que cara esquisito, né? Nossa, a pessoa tem um horário? Que coisa esquisita. Nossa, você gosta de ter uma vida segura? Uau! Que Uma- esquisito. Um benefício, que estranho isso. Então, Férias. então a nossa inspiração sempre teve muito presente o dia a dia do empreendedor, desde os bônus aos ônus, né? Tudo sempre foi muito misturado. A gente morava no fundo da empresa da minha mãe, então era uma coisa muito, muito próxima. E quando criança, minha mãe sempre teve uma educação do tipo, você quer uma coisa? Trabalhe e conquiste. Então sempre foi muito assim, não vou te dar de mão beijada. E aí veio o empreendedor, né? Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer pra me conseguir dinheiro pra lanche na escola? Que eu não queria comer a comida da escola, eu queria comprar. Aí a Bruna fez uns desenhos bonitinhos. Mentira. Exato. Aí eu falei, peraí, as pessoas... A criançada, né, normalmente gosta de ter o poder de comprar. Aí o que eu fazia? Eu pegava os desenhos dela, pintava pra ficar bonito, colocava num saquinho e vendia na escola. E ela rachava contigo o lucro, lógico? Jamais. Mentira. Pensa Ela numa te pessoa- explorava. Só que ela não sabia que eu vendia, porque ela desenhava e achava feio. Eu falei, você vai jogar fora? Vou. Eu falei, tá bom, daqui. Que Ela ia lá e legal. vendia. Olha que louco. Aí eu colocava no saquinho e vendia. Aí eu chegava em casa com 10, 15 reais, isso há
20 anos, 20 não. 20, eu tô com 26, né? 20 anos atrás, 10 reais era muito dinheiro naquela época. Lógico. Aí minha mãe falava, o que você tá fazendo na escola? Você tá chegando com dinheiro aqui em casa? Eu falei, não, tô trabalhando. Você falou que a gente tinha que trabalhar. E aí começou, desde muito cedo, essa questão de trabalhar, de empreender, de fazer coisas, de inventar empresas. A gente sempre teve esse hobby com a minha mãe, então minha mãe é uma pessoa muito criativa. E aí... também é. Sim. Porque vocês duas são, né? Então, sempre que a gente andava na rua, era aquela coisa, o que daria pra fazer nesse negócio pra chamar... melhorar esse negócio? Ó, se fizesse esse atendimento assim, desse jeito... Então, é uma coisa que vem borbulhando desde sempre. Desde então, sempre. acho que não tinha outro caminho, né? Mas como surgiu a Design Alta foi um pouquinho depois, não foi aos 6. Poderia ter começado aos 6, mas foi um pouquinho depois. Com 18 anos, eu me formei na escola, eu tava me formando em logística também, em técnico. E eu pensei, puta, o que eu vou fazer na minha vida, né? Vou começar a trabalhar CLT, ter uma empresa, um trabalho seguro, mas ao mesmo tempo aquele bichinho do empreendedorismo não deixou... ali, né? Não deixou de desistir, né, do dia pra noite. E aí surgiu um papo com os amigos e tal. As empresas nunca têm um logo bonito, as empresas não estão nem aí pra isso. Nossa cidade, a gente era de tudo, é uma cidade mais no interior ainda. E aí a gente olhando, falou, se a gente criasse? E foi algo muito despretensioso. Assim. Mais despretensioso impossível. Vamos criar uma empresa. Aquele papo, vamos criar uma empresa? Vamos. Nasceu. Beleza. E aí a gente fez um logo, assim, tipo, no PowerPoint. Não foi uma coisa que criou, estruturada. Fizemos um cartão de visita, assim, só por fazer. Porque a gente tava naquela brincadeira, vamos abrir uma empresa, vamos abrir uma empresa. No primeiro dia, a gente vendeu um projeto. O projeto era maior que o meu salário. E eu falei, caramba, dá certo. Aí eu falei, bom, eu tenho que começar a estudar mais. E a gente sempre foi muito autodidata, né? Não foi uma coisa linear, mas foi uma coisa muito precisa. A gente começou a estudar cada vez mais o mercado, design, principalmente o conceito do design, não a ferramenta. E eu acho que por isso que a gente acabou caindo em marca. Porque a gente não foi estudar Photoshop, não foi estudar Illustrator. Ferramenta, né? Não, a gente fez o caminho bem ao contrário. A gente foi estudar conceito. Psicologia de cores, psicologia de forma, estratégia, marketing 4.0. Na verdade, vocês foram estudar aquilo que está por trás daquilo que todo design, mundo vê, né? Exatamente. E aí depois que a gente foi estudar design. Que legal, hein? Eu acho que é muito legal porque é uma visão diferenciada, né? Eu e o Leandro, a gente teve empresa de comunicação. Sim. Na época que a gente teve empresa de comunicação, a nossa formação não era da comunicação. Não era. Então foi depois. Foi o caminho inverso também. Fazia com que a gente pudesse ter uma visão diferenciada para aquela área que a gente estava entrando. Que eu acho que é a mesma coisa que acabou acontecendo com vocês, né? E me fala um negócio. Todo mundo tem essa coisa do lance, o que é marca? O que é marca? Eu vejo muitas pessoas falando assim, põe alguma coisa aí no papel, ou para fazer isso aí, mas o que isso representa? Então eu quis trazer vocês aqui para a gente desmistificar isso daí, porque eu acredito verdadeiramente que a marca, ela é sim também alma dos negócios, né? As pessoas não fazem ideia o quanto elas podem pagar só pela percepção, ou quanto elas podem parecer valer, claro que tem que ter a entrega depois, né, do serviço, só por uma boa construção de marca. O que é marca? A gente começa por onde? A marca é um assunto tão inteiro, né, porque é muito comum as pessoas confundirem marca com identidade visual, com logo, com tudo. Então, eu gosto de destrinchar que a marca, ela engloba 3 fatores importantes, que é a estratégia, o negócio e a comunicação. A marca, né, quando a gente traz esse conceito, né, de marca, quando a gente fala um pouco em branding, que seria, vamos dizer, a tradução das coisas, ela integra essas 3 coisas. Fala de novo. Negócio, estratégia e comunicação. A estratégia é basicamente o que a marca é a alma, o porquê ela existe. O negócio é o negócio, é o business, é o processo, é o produto, é o serviço. É a entrega do produto. É como ele vai ser entregue. E a comunicação é o modo que você vai falar dele. Seja visual ou seja verbal. A marca, ela tá em tudo isso. Porque ela vai conectar todos esses pontos de maneira estratégica, coerente e verdadeira. Legal. E aí, quando a gente traz a parte visual, que é o que a gente trabalha, ele entra naquele último pilar, a comunicação. Porque é a comunicação visual, que é um dos pontos muito importantes, que é a parte que a gente enxerga da marca. Porque quando a gente fala em arquétipo, cultura, propósito, são coisas mais intangíveis, né?
São coisas que a pessoa vai sentir pela experiência. E uma das experiências é a visual, que é a primeira, né? Ali que a pessoa vai criar o julgamento. Tem uma pesquisa que fala que a gente leva 5 segundos para julgar um recurso visual e decidir se a gente gosta ou não. Seja uma pessoa, um desenho, E a logo. marca em si, ela consegue também promover isso. Sim. Desse impacto, assim que eu bato o olho, por exemplo, a gente tá olhando aqui para a alma do negócio, para a marca, né, Bru? Sim. Tipo, isso daqui tem que passar o que o programa Cara, quer não foi levar. elas que fizeram isso aí. Você vai Não, mostrar esse não, negocinho não. mequetrefe Pelo aqui, contrário, eu quero que ela... Avalie. Então, eu preciso... Essa marca, ela tem que representar o nosso negócio, é isso? Sim, De de alguma forma. De alguma forma. Principalmente assim, cores, fontes, tudo isso vai englobar a marca. Muito bom. A marca, ela é um resumo gráfico. Quando a gente fala de logo, né, de identidade visual, é um resumo gráfico e ele vai trazer sensações. E a marca como um todo, ela passa do limite visual. Ela também é a experiência. Ela também é a alma. Então, quando a gente fala em marcas icônicas e famosas, Apple, Adidas, Nike, enfim, qualquer marca que é mundialmente famosa, ela gera uma relação com o consumidor, uma relação, além do negócio, uma relação pessoal. Tanto é que as pessoas usam até apelidos, né? Tipo, Bud, Harley, porque existe uma relação pessoal. Então, a marca, ela acaba expandindo o visual, mas o logo, né, a construção visual, é um dos primeiros contatos. E ele vai... É que nem a gente. A marca é uma pessoa. Quando você bate o olho em alguém, você já sabe se você vai se sentir próximo ou não dela. Você tem um julgamento muito rápido. Fulano é mais extrovertido, fulano é mais introvertido, fulano é mais sério, fulano... E você consegue criar esses pré-julgamentos, que é normal do nosso cérebro, e criar uma noção do que você vai encontrar. Então, quando a gente vê um logo, por exemplo, o logo de vocês, o roxo. O roxo é uma cor bem espiritual, uma cor... mística, né? Ela é vibrante, mas ao mesmo tempo ela tem esse lado mais místico mesmo, mais espiritual. Então você já sente Aí você vê a alma ali meio esfumaçadinha, né? Então você já entende, você já vê essa conexão mais espiritual. Mas aí você vê negócio, vê um ícone de a fonte do negócio é uma fonte bem séria. Grossa, sólida. Né? Sólida. Então ele mistura, né? Aí você vê que tem os dois lados, tem negócio, mas tem alma, tem fluidez. Tá aprovado. O conceito é muito bom. Ai. Ela é sincericídia, né? E aí tem o ícone, né, que normalmente é usado para empreendedor, mas ele tá numa posição de meditação que quebra totalmente. E ele é provocativo, né? Porque aí você fala, putz, um empreendedor meditando, parece que não combina, né? E aí você começa a ter essas provocações, mas tudo isso é um processo muito inconsciente. A gente tem uma definição de marca que eu acho muito interessante, que fala que a marca, ela é uma promessa do que você vai encontrar. É uma expectativa. Quando você olha uma marca, você gera uma expectativa. E aí que tá o ponto, ela tem que ser verdadeira. Porque se você mente... Fala, meu brother. Então, acho que esse é o ponto, né? A gente vê muito no mercado pessoas querendo construir marcas sem, digamos assim, não sendo o que a marca quer vender. É só um discurso bonito. Acontece? Demais. Nossa, é uma das coisas que mais tem, né? A gente tem uma regra em branding que eu acho muito legal, que tem que ser seguida nessa ordem. A ordem realmente importa. A marca faz e fala. Não adianta a marca falar e não ser ou não fazer. Não adianta você só fazer e não falar. Ou não ser. Tem que comunicar. É a junção dessas três coisas. Primeiro a marca precisa ser, depois fazer no dia a dia. Por isso que é um negócio, né? Estratégia, negócio e comunicação. E depois falar. Quando você consegue alinhar esses três pilares, você consegue entregar uma experiência de marca muito forte. Porque tá tudo conectado. A pessoa consegue enxergar em você, ou no brand pessoal, ou no negócio, né? Que realmente é aquilo que você tá falando. Que você tá fazendo através dos seus produtos, da sua entrega, do seu serviço. E que você tá comunicando isso claramente. Tem muita marca que às vezes e faz, mas não sabe comunicar. Sensacional. Deixa eu só fazer um comentário aqui e depois vou mandar uma pergunta. Eu acho uma coisa muito legal a gente trazer assuntos como esse, Léo, porque tudo vai da percepção de valor. Isso. Eu sinto muito que muitos clientes, e os empreendedores que estão nos assistindo agora sabem do que eu estou falando, muitos clientes não conseguem perceber o quanto vale um trabalho como elas oferecem, como nós oferecemos e tantos outros. Né? E parar um pouquinho também de botar a culpa no cliente, porque acabei de aprender isso com elas agora. Né? Será que a gente está comunicando da melhor forma, está tendo a melhor postura, o melhor discurso, a melhor ação para essa percepção de valor? E tem cliente, entre nós aqui, tem cliente que não quer pagar para ver.
Tem cliente que fala assim, dá para fazer por 60% a menos. Aí no desespero o empreendedor vai lá e pega. Também é uma postura, né? Diante das ofertas indecentes. Mas sabe o né? que eu sinto? Eu vou ser um pouquinho ácido agora, Seja. né? Eu sinto que muitas vezes a gente quer enfeitar o cocô. Que horror, mano. Como assim? O que é? É o Léo sendo Léo, né? A gente quer enfeitar o cocô, significa, eu quero construir uma marca bonita, ela tem que passar sofisticação, isso e aquilo, e eu não sou nada daquilo. Eu estou enfeitando o cocô. Eu não me assumo como eu sou, nem a minha empresa, né? Quando eu falo a gente está falando que é o empreendedor, a empresa, o negócio, né? Vamos pegar, por exemplo, quantas pizzarias fazem um folheto bonito, faz uma coisa assim, olha, você fala, nossa, eu quero comer agora. A hora que você vai comer o produto, é horrível. Ou a hora que você vai ser atendido pelo que a marca tá ali também no atendimento, não tá? Sim. É no negócio, é na experiência total, né? É por isso que eu falo que às vezes a gente está enfeitando o cocô. Eu estou fazendo peças de comunicação tão bonitas, né? Eu estou pondo o melhor terno, né? Estou pondo a melhor gravata para aquele dia. Daí eu conquistei aquela mulher, no dia seguinte eu apareço de qualquer jeito, com o cabelo... É o que eu sinto, né? Vai perdendo a essência, né? Segura um pouquinho a resposta do Léo. Segura, eu quero saber sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta para a Bruna, posso? Deve. Eu percebo que vocês têm temperamentos diferentes, né? Com Essa certeza. aqui é mais apimentada, você é mais flat. Mais apimentada, ligada no 360. Acelerada. E a Bruna é mais... Eu sou mais E tranquila. você é uma veia criativa no business de vocês, certo? Sim, você é a pesquisadora, quem cria... Quem desenha, quem faz... Eu faço o do dia a dia. O processo. processo. Como é que você busca inspiração para fazer suas criações? Você chega a sonhar de tanto que você pensa no negócio, você vai dormir, você sonha, você fala assim, meu Deus, tive uma ideia para essa marca? Acontece isso? Esses dias aconteceu uma coisa bem legal. A gente fez a marca não foi aprovada, e aí eu tive que... foi aprovada, só que as cores não foram aprovadas. E aí eu tive que montar uma nova paleta de cor. E a cliente gostava de cores que não faziam sentido algum. E eu tive que buscar essas cores por meio de pesquisa, usando as técnicas de cores para funcionar. E aí foi aprovado logo de primeira. Logo de primeira. E ficou uma paleta bem legal, né? Misturar cores não é tão simples. Não mesmo. Não é. Porque você pode jogar aleatoriamente. Eu gosto de verde. Qual era o caso da cliente? Tiffany e rosa. São cores... Mas como deixar isso de uma maneira que... Sem falar que o negócio dela era business, né? Ela então trabalha tinha que ser algo mais sério. Entendi. Como que você harmoniza isso de uma maneira que a pessoa não se assuste? Porque são cores gritantes, né? Então, misturar cor... Tem muita técnica, tem várias técnicas que dá pra misturar. Cores análogas, complementares, enfim. E às vezes você vai quebrar essas regras. E isso que é legal no design. Dá pra fazer tudo. E aí, respondeu? Você tá gostando? Ave Maria, tá uma delícia. Mas dá pra fazer algum... Tem mais um rabichinho aí? Eu só vou responder o... Responde, é isso que eu ia falar. Não esqueci. Responde. Eu gosto de falar que a marca é viva. Você não faz, termina e entrega. Não adianta você criar um discurso bonitinho e falar, isso daqui é um logo bonitinho, um discurso bonitinho, uma identidade bonitinha, que é isso que você tá falando. Se você não vive ela é viva, ela é como uma pessoa. Não adianta. Tem pessoas que vendem uma imagem. Aí quando você conhece a pessoa, não tem nada a ver. Aí você fala, puta, que pessoa chata, né? Porque não tem nada a ver com a imagem. Tem marca que acontece isso, que é isso que você tava falando. A marca, ela tem toda uma construção visual, um discurso muito bonito, mas ela não consegue viver isso porque não é real. E aí isso é muito frustrante. E cada vez mais os clientes hoje, eles são muito exigentes. Hoje não existe cliente mais bobo, que... É um Google ali. Até mesmo porque eu acho que a gente está vivendo a era da comunicação. Da informação. Da informação, Tudo comunicação visual para tudo quanto é lado, né? E tem muita gente que cai no erro de entrar numa moda. Todo mundo tá falando isso, eu vou falar. A ecologia é o termo da vez, vou falar, minha marca é sustentável. Digital é o da vez, minha marca é digital. Só que se você não viver isso no processo, no produto, na cultura da empresa com sua equipe, isso morre. Isso só fica... provar que é uma mentira. E o cliente não suporta a mentira. Ninguém suporta a mentira. E hoje a mentira é muito fácil. Então você vê escândalos de grandes marcas sendo canceladas na internet por acabar vendendo uma imagem que ela não cumpre. O problema não é você não ser elegante, ou você não ser ecológico, ou você não ser digital. O problema é você falar que é e não é.
O negócio é você querer pagar de gatinho e de gatinho você não é nada, né? É isso que eu tô entendendo. Você tá tentando pagar de uma coisa que você não é, né? Eu não sei se eu vou ser muito leviano no que eu vou falar. Eu acho que existe um movimento de marcas socialmente corretas, ecologicamente corretas. Tem todo um movimento desse. Eu acho que muitas vezes me engana que eu quero ser enganado. Porque se é para se assemelhar com o ser humano, se tem uma coisa que o ser humano é mutável, orgânico, falível, né? E quanto mais humanizada for a marca, acho que isso que a gente tem que trazer para o próximo bloco agora, quanto mais humanizada for a marca, quanto mais você olhar para uma empresa e ver que tudo é pessoal quando se trata de negócios, que são feitas por pessoas, para pessoas, mais daqui para frente, não estou falando que já é assim, eu sinto que o mercado vai conectar muito mais com marcas que te aproximam do ser humano do que o que te aproxima do serviço e do produto. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. Eu tava vendo uma pesquisa hoje, uma pesquisa nacional, que falava que 83% dos brasileiros, eles preferem consumir de marcas que têm valores alinhados com o dele. Então, na hora que eu vou escolher qualquer coisa, um chinelo, uma carteira, uma capinha de celular, eu vou escolher não necessariamente o produto que eu gosto mais. Tem a ver o produto, mas a marca, ela tem os meus valores. Então, o cliente cada vez mais está se conectando, se relacionando com a marca como uma pessoa mesmo. E tem tudo a ver com arquétipo, que era um dos nossos assuntos. Pega esse livro aí. Eu vou chamar o intervalo aqui, já vou mostrar para você. Dá para pegar nessa aqui, Mati? Olha aqui, ó. Eu quero que elas me expliquem porque eu fiquei babando nesse livro. Vamos ver como é que a gente aplica arquétipo para criar uma marca. A gente vai para o intervalo. Marca, vender tudo, e fazer tudo. É conexão. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas fica aí. Quer fazer um xixi? Vai e volta rapidinho. A gente já volta, tá bom? Voltamos. Portemos. Eu falei que ia ser rápida? Não falei? Mas não pense que quando vai pro intervalo a gente fica quieto, todo mundo bebendo água. A gente não para de falar no intervalo, né? Até mesmo porque não tem como, né? Nessa mesa aqui ficar quieto, rapaz. Nós quatro, só a Bruna, tadinha, que é mais quietinha. Ó, se você chegou agora, nós assistiu a primeira parte do nosso bate-papo, a gente ia entrar nesse assunto aqui. Tem um livro que chama O Herói e o Fora da Lei. Como construir marcas extraordinárias usando o poder dos arquétipos. E aí eu passo para vocês, que são as especialistas, como a gente usa, o que é um arquétipo e como a gente usa isso na construção de uma marca, o que isso pode me ajudar a vender mais, né, Léo? Isso. O arquétipo é um estudo bem profundo da psicologia, que basicamente ele define grupos de comportamentos e de personalidade e de desejos e de medos, que é essencial do ser humano. Então, são 12 arquétipos base, claro que vai ter a variação interna de cada um, mas que vai juntar ali o grupo. Por exemplo, né, trazendo o título, o herói. Quando a gente fala no herói, a gente já imagina o Superman, ele acho que é o arquétipo perfeito do herói. Então é aquela pessoa forte, que vai fazer o bem, que vai se sacrificar, que vai ter uma jornada difícil, vai receber um chamado e vai ter um vilão que vai lutar contra ele. Essas histórias nos emocionam. Quando você vê uma mãe abraçando um filho, emociona. Por quê? Porque tem a ver com arquétipo, tem a ver com experiência da humanidade. Então, o arquétipo, ele se relaciona profundamente com o ser humano. Legal. Então, esses arquétipos, eles conversam com tudo que a gente tem de mais profundo e essencial na vida. Legal. Isso humaniza. Então, quando a gente pensa numa marca e traz essa questão do arquétipo para a marca, a gente consegue criar essa conexão porque a gente está humanizando ela. E isso ajuda a gente a ter uma linha coerente. Porque todo arquétipo, assim como todo ser humano, ele vai ter medo, ele vai ter desejo, ele vai ter propósito. Ele vai ter vida. Ele vai ter vida. E o arquétipo, ele ajuda a agrupar a isso, né? Porque ele vai te trazer um norte. Então, quando a gente fala em marca... esse livro, ele é genial. Assim. Ele é? Ele é muito bom. Vamos comprar? Eu até empresto. Pode ir. Legal. Esse é um livro que, mesmo se você não se aprofunda no tema, ele é um livro fácil de entender, porque ele traz histórias do dia a dia e marcas do dia a dia. Então, qualquer pessoa como consumidor consegue entender esse livro. E ele tem esse conhecimento profundo sobre como usar os arquétipos na marca. Como você entender qual é o seu arquétipo e aplicar. O arquétipo que você vai construir para sua marca é para representar a sua marca ou é para atingir o público, um arquétipo do público? Essa pergunta é boa, hein? Boa, cara. Basicamente é a intersecção dessas duas coisas. Não adianta você adotar uma imagem que não seja sua.
porque aí a gente cai de novo naquilo. Você não vai ter nem prazer de viver aquela marca. Vamos dizer assim, a gente imaginando um arquétipo que não tem nada a ver com a nossa empresa, que é o governante. Então é aquele arquétipo controlador, engessado, mas ao mesmo tempo muito focado em sucesso. Sistemático. Não tem nada a ver com a gente. Então não adianta eu adotar esse arquétipo, porque a gente vai ter dificuldade de pôr em prática tanto os nossos processos como o nosso dia a dia. É claro não que todo sustenta, né? É claro que todo mundo tem um pouco de tudo. Claro, claro. Sim. Mas ao mesmo tempo não adianta eu enfiar um arquétipo goela abaixo de um público que não faz sentido. Então o que é o ideal? Você conhecer bem seu público, conhecer bem você e seu produto. E falar onde que tá a intersecção disso. Tudo, Quando falam sobre propósito, eles falam muito sobre isso, né? O seu dom, o que o mundo precisa e a intersecção disso. Como monetizar essa intersecção, né? Então exige muito esse olhar estratégico. Não é simplesmente jogar na mesa, tem esse eu gostei desse. Não é assim. É uma escolha estratégica, mas ao mesmo tempo ela tem que ser real e ela tem que fazer sentido pro seu business, pro seu mercado. Muito dono acaba escolhendo o arquétipo dele pro negócio, né? E não é assim? E não, você tem que pegar o que, como ela disse, né? O mercado pede e a marca pede. E o seu produto entrega. É. Porque o seu produto ele vai trazer as características do arquétipo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na Apple, ela usou durante muito tempo o arquétipo do fora da lei, que é o rebelde. Então, a Apple, ela, durante muito tempo, principalmente no começo, ela era rebelde ao mercado. Todo mundo tá indo para um MacBook barato, um computador barato, eu vou fazer um computador caro, sistema fechado, mais incrível. Todo mundo tá indo pro computador meio de rebelde, mesa, né? Eu vou fazer um computador, notebook carregável. Cara, mas é muito caro, ninguém vai usar isso. Todo mundo usa. Tá todo mundo indo pros teclados completos, eu vou fazer um celular sem teclado. Então ele tinha muito isso e também, aí que entra a graça, né? Mistura com o do criador, que é aquele... então criar. eu posso o Steve Jobs, no caso. O Steve Jobs, ele era esse nível aí de ser, ao mesmo tempo, um pouco arrogante, e na contramão, irreverente. Né? Tanto é que a tagline da marca é pense diferente. É verdade. Eles usam esse discurso. Então, assim, às vezes você não vai ser um só. Existe a vertente principal e você pode ter um complemento ali. Então, a ideia não é engessar, é direcionar. Acho que... Uma perguntinha. No caso de, por exemplo, vocês têm a empresa, são duas irmãs. Acredito que vocês carregam dentro de vocês arquétipos diferentes. Sim. Certo? Qual seria o... Vou trocar a pergunta. Bruna, qual seria o arquétipo da Bia? Com certeza o rebelde ou o criador, né? Entrando num pouco dos dois. E qual seria o da Bruna? A Bruna tem muito do criador, bastante. Eu acho que é bem o criador, assim... Forte. E como trazer essas duas características para o business? Eu acho que tudo é muito complementar. E eu acho que o importante é... E isso que é legal. Quando você entende muito bem sobre quem você é, você entende suas fraquezas. Então, peraí, a gente tem arquétipos parecidos. O que é a fraqueza desses dois? É esse? Então a gente tem que criar processo para evitar. Nossa, que legal você falar isso. É isso, você entendeu? Né? Sim. Não quer dizer que a sua marca precisa ser 100% você. Mas aquilo que você está querendo oferecer, a marca que você está construindo pode exigir que você se melhore ou melhore sua operação, seu negócio, para ser essa representação desse arquétipo. Consequentemente, olha que louco, uma marca pode auxiliar você a evoluir o seu serviço, a sua mentalidade. Cara, agora fez assim, minha cabeça. É fantástico, porque aí eu acho que... Valorizou o trabalho de vocês agora, hein? Eu já achava que era muito, mas olhando por essa ótica... O que prova da importância do autoconhecimento nos negócios. Quando eu me conheço, não é? Eu vou trabalhar as minhas, digamos, a perna boa e a perna ruim. A perna ruim eu vou colocar algumas próteses para me ajudar. E a perna boa eu vou usar para... Com força. Com força. Né? E quando você entende isso, você adota algumas posturas no mercado, na empresa, para você evoluir, cara, para te puxar para cima. Isso que você comentou agora, eu acho que tem muito a ver, porque a gente sabe que muitas empresas têm sócios, né? Como vocês são sócios. Exatamente. Sócios, né? Eu e o Léo somos sócios. E se a gente não tem essa harmonia entre nós, como persona de cada um, mais a persona da empresa, você trinca a empresa. Você racha a empresa no meio
Você fica lutando um contra o lado positivo do outro e ninguém sente e se ajuda, né? Não constrói algo, né? Fica porque a gente tem essa tendência como humano de querer que o outro seja igual, né? Que pense igual. E pensando agora, é como se, voltando para os arquétipos do herói, né? É como se fosse a Central da Justiça lá. A Liga da Justiça. A Liga da Justiça, que tem características heróicas diferentes, só que elas precisam estar juntas para um bem comum, que eu acho que é o caso de vocês. Vocês precisam interagir, né, para um bem comum, que é o foco em marcas que marcam. É isso? É isso. E por isso que é tão genial. Acho que eu falo que quando a gente fala de marca, a gente fala sobre a complexidade humana. A gente não exclui isso, porque antigamente tinha muito essa imagem de uma empresa ser perfeita, nunca errar, uma grande corporação. E hoje, cada vez mais, as empresas que são mais humanizadas, que usam cada vez mais o arquétipo, a personalidade, o humano, elas se destacam. E um movimento meio que contra, né? Antigamente todo mundo queria ser perfeito, hoje não. As empresas que conseguem assumir seus medos, que conseguem assumir suas dificuldades, seus sonhos, suas vontades e começam a humanizar, fica mais fácil. Quando a gente fala de pessoas, né? Reflete isso muito no dia a dia, essa junção de pessoas diferentes, essa colaboração. Que exemplo que a gente poderia dar, por exemplo, para quem está assistindo a gente, que tem um restaurante, para ter essa mentalidade de tudo que a gente está falando aqui, né? Eu acho que para a gente tentar... Adorei, Léo. Né? Como é que você constrói da base? Cara, como... Pô, eu quero abrir um restaurante. Aí, Leandro, vai. Legal. Vamos fazer a pizzaria dos irmãos. A pizzaria dos irmãos. Pizza Brothers. Olha, Mate. Mais um business aí. Mais um business nascendo. Pizza Brothers. Como que a gente teria que caminhar, para construir essa marca? Acho que o primeiro passo é entender o que vocês querem entregar de serviço, não de produto. Claro que vocês vão vender pizza. No fim da noite vocês vão estar servindo pizza. Mas o que vocês vão querer entregar? Por exemplo, eu quero entregar uma experiência além da pizza. Eu quero um ambiente instagramável. Eu quero uma experiência de pizza americana. Beleza, é um conceito. Não. Eu quero uma pizza tradicional italiana. É uma pizza quadrada. Agora que ela falou a verdade. Porque tem diferença nisso, né? O público, quando vai buscar, fala, pô, eu quero uma napolitana, mais italiana. Eu quero mais americana, que é... E se eu quero uma coisa que não existe? Eu quero uma pizza business. Eu quero uma pizzaria pra galera ir lá e fazer negócio, networking, então, fazer happy hour com as empresas. Você já tem ali um perfil. O que você vai servir de diferente além da pizza. Então, por exemplo, você tem um modelo. Eu quero entregar pizza. Por exemplo, pizza tradicional, massa fina, forno a lenha. Num ambiente business, que as pessoas sentam, conversam, que tenha um network. Lugar pra rabiscar e que tal. Tenha tudo isso, que seja meio que um happy hour, uma sensação meio pós-serviço, mas ao mesmo tempo continuando ali o tema business. Legal, você já tem um conceito. Aí a ideia é olhar para o cliente. Quem que vai ser esse público-alvo? Porque existe um monte de tipos de empreendedor. Mas qual empreendedor que vai consumir isso com... Que é todo mundo que entrar na pizzaria vai ser atendido. Mas quem é o público de interesse? Vamos dizer que são empreendedores familiares de 30, 50 anos. Você já fez um perfil. Legal. O que eles estão procurando? Conexão. Legal. Tá, vamos entender que arquétipo vai proporcionar conexão e, ao mesmo tempo, um lado mais relaxado. Aí dá pra você definir o discurso. Você pode ser o herói, por exemplo, porque você vai ajudar eles a ter uma jornada incrível. Você vai ser o suporte pra eles e o exemplo. Esse é um caso. Não, eu quero ser mais bastidor ainda. Eu posso ser o cara comum. O cara comum é aquele cara que todo mundo gosta. Aquela pessoa que você se sente confortável, que te ajuda. Esse é um. Não, eu quero ser o cuidador. Eu quero ajudar empresas que estão com acolher. Acolher. Eu quero um ambiente. Então você consegue ter qualquer arquétipo que você encaixar, você vai conseguir ter um discurso. Legal. Um tom, né? E aí eu escolhi, então, esse arquétipo, né? E aí, a partir daí, eu desmembro isso para quê? Né? Por exemplo, eu fico Tem palavras-chave para quê? Eu fico pensando assim, por exemplo... Um pouco disso daqui. Qual seria uma fonte de comunicação, Bru, para esse arquétipo que a gente está construindo agora, essa marca? Que tipo de fonte? De fonte, é mais grossa, mais fina? Se eu quero...
se a Pizza Business, já mudei o nome, né? Pizza Business. Se a Pizza Business vai ser para esse cara mais comum, mais amigão de todos, mas tem um pouco daquele arquétipo também que acolhe. Então eu quero uma coisa que as pessoas afrouxem a gravata, mas que vão para lá sabendo que ali eles podem fazer negócio e comer uma boa pizza. Acho que seria algo mais cursivo, mais acolhedor, umas cores mais quentes. Tudo isso englobaria essa marca. Fluido, talvez. Algo mais fluido. Mas ao mesmo tempo profissional. Como profissional. Uma boa identidade bem feita já gera um impacto. Cursivo, quando você está falando, é como se fosse uma assinatura, a escrita, isso? Pode ser, ou uma fonte... É redondo. Mais arredondada. Arredondada. Tá. Arredondado. Entendi. Porque quando a gente fala, por exemplo, sólido, ele dá essa que nem um negócio ali. Um bloco Sólido de seria sólido. quadrado. Vai. Então, dá uma sensação de solidez, o que é bom, mas ao mesmo tempo um pouco engessado. Se eu quero um ambiente mais leve, quando a gente pensa numa cadeira, você quer sentar numa cadeira confortável, ela não é quadrada, ela é redondinha, ela é estofada. Exatamente. Um abraço, ele não parece uma forma quadrada, ele parece um... Isso é o arquétipo do cuidador, nada como formas mais arredondadas. A cor quente tem a ver com isso também, é um lugar quente, não um lugar frio. Um lugar de conexão. Nossa senhora, meu, é muita informação. Tudo. Eu vi que vocês pegaram um material aí na mão. O que é isso e como é que usa isso? A gente tem os baralhos aqui também. Aliás, nem peguei hoje as nossas cartinhas lá, meu irmão. Existem algumas ferramentas que ajudam a gente nisso, para facilitar, porque senão fica um leque. Então, essa ferramenta, por exemplo, é desse The Glab. É um estúdio super interessante que ele criou vários baralhos para ajudar a gente a construir marcas. Posso ver? Pode. Deve. Esse daqui é de valores. Então, ele separa um monte de valores com um monte de característica que conecta com todos os arquétipos e tem várias dinâmicas de você trabalhar isso. Por exemplo, vou mostrar aqui, vocês conseguem ver? Vai falando, aí eu vou mostrando. Esse daqui, por exemplo, é de atributos. Então, você vai pegando valores, atributos, e isso daí ajuda a gente a ter uma noção do que é esse valor, o que ele significa. Porque às vezes a gente tem muito aquele conceito, vocês vão falar mais do que eu, né? Tem muito sobre a história da pessoa. Então, às vezes, por exemplo, autoconfiança, para alguns é arrogância, para outros... Então, aqui ele vai trazer o tom correto. O tom correto. Tá. E isso vai ajudar a compor. O próprio arquétipo, ele já vai vir meio que desenhado muita coisa. E aí você pode usar algumas ferramentas como essa que a gente usa de valores, de atributo. Tem outra de tom e voz. E aí você monta um grande painel de branding. Calma, respira. Você fala muito rápido. Né? Eu fico empolgado, porque o assunto é muito bom. Então, cada um desse aqui, cada baralho desse, vamos chamar assim, cada carta dessa, ela te ajuda a construir valores, outra ajuda a construir o próprio arquétipo. Isso. Outro o quê? Atributos. Atributos. Que são as características que vão ajudar a identificar a marca. Tá, então... Por exemplo, um ambiente acolhedor. Isso é um atributo. Tá, então vamos supor, eu escolhi esse aqui, baralho do quê que eu tô na mão? Esse daí é valores. Valores. Empoderamento. Esse é um valor. E aí tá escrito, empoderamento. Encontrar seu lugar e ser ouvido ao ocupá-lo é o sentimento de pertencimento necessário quando falamos de minorias. Fazer-se ouvir e encontrar no grupo a avaliação de que precisa são fortes ferramentas para que possa construir um mundo que considera melhor e promover as mudanças que considera necessárias. E por aí vai. Então esse é empoderamento. Aí nós temos empoderamento. Nós temos cidadania, colaboração, comunidade, 1 milhão. Mas tem muito... É só pra galera entender, lógico, né? Lógico. Satisfação, serenidade. Como tem muito, o arquétipo ele vai te ajudar a filtrar. Entendeu? Tá. Porque, eu defini tal arquétipo, eu já sei mais ou menos um pouco do polo que ele tá. Porque o arquétipo ele também tem os polos. Então você sabe o polo e aí você já sabe os atributos que tem a ver com aquele polo. E às vezes você vai quebrar a regra também. Você vai trazer Esse é atributo. Esse é atributo. Esse atributo. Sorteio uma aqui aleatória, só pra gente ler. Aí. Give me. Visionária. Vocês estão com a mão boa, hein? Tá bom? É boa esse aqui? Visionária. Manifestação do atributo. Vamos lá. O fio de sua vida não fica sob os encargos das maiorias. Tecer o destino é o resultado de compreender e antecipar o que passará a ser necessário. Observadora e ativa, constrói tendências e aguarda mudanças previstas. Em paralelo, constrói caminhos adjacentes. Então aqui ele está dizendo que, se antecipa o futuro aqui. É visionário. Tipo, você vai ditar qual é a moda. Claro que você vai ter também uma coisinha que vai te dar um pouco mais de conservadorismo. Então tem atributos aqui que são associados ao visionário, Léo. Idealista, romântico, quimérico, não sei o que é quimérico, gente. Depois a gente pesquisa aí. Realista, comum. Os antagônicos. Aqui mostra o que é contrário. Se um cara é, obviamente, idealista, aí o outro é
realista. Se um é romântico, outro é mais comum. Para não colocar frio aqui, né? Se um é quimérico, o outro é mais datada. Eu acho que quimérico é mais soltão e datado é mais regradinho. Isso. Aí tem os verbos que você pode usar. Ah, já procurou? Mate. Rapaz, arrebentou. Mate, você é o cara. Quimérico. É tudo fruto da imaginação, da fantasioso, fantasia, utopia. É o imaginativo. É, o criativo, né? Criativo. Muito legal. Você reparou que a gente acabou pegando, acho que 2 cartas que combinaria com a nossa pizzaria, É isso que eu falei, que vocês estão com a mão boa. Você tá falando sério? A pizza business? Já dá isso daqui já tá pronto. A gente já seria um bom caminho aí para... Olê, sabe qual é a minha dúvida? Tá, legal. O nome a ser escolhido para o business. Cara, é fácil, não é? Tem que ser aquele nome uau. Como é que é isso? Você está perguntando para mim. Não, eu tô colocando aqui na falar mesa. Um negócio. Eu sou o cara que mais me frustrei com o nome na vida. Porque eu acho que eu inventei a roda e quando você vai pesquisar para abrir um negócio, você fala, já existe. Ô, Mate, já aconteceu isso com você? Você fala, pensei o nome, eu duvido que alguém pense. Se você pesquisa aí se não tem armazém, trololó, deve ter, bicho. Armazém, qualquer armazém frutálico, deve ter frutálico. Você tenta somar um monte de palavras, é um processo que dá um desespero de criar. Dá. Vocês já se frustraram muito com isso? Primeira resposta. Já se frustrou? Acho que o trabalho de criatividade é sobre frustração. E saber lidar com ela, né? Quem sabe lidar mais com frustração? Eu acho que é você. Eu acho que depende de onde veio a ideia. Porque o grande cilado é você pegar uma ideia e abraçar ela. E criar como meu bichinho favorito. Não pode se apegar, então. Porque se você se apega, nada é definitivo quando você está construindo uma marca. Tudo é experimentativo, é um processo muito de testar. Então, se a ideia vem da pessoa e a pessoa abraçou... Aí você pegou carinho aí você vai ter dificuldade de desapegar. Mas posso falar um negócio pra vocês? Se tem uma coisa que eu sou apegado, Mate, eu sou muito apegado com o nosso público. Então a gente vai fazer mais um intervalo, é rápido. Mas promete pra mim que você volta? Rapidinho. Promete que você volta, não abandona a gente não, porque elas vão responder essa pergunta aí de como é que cria um nome. Vamos ver como é que é o processo aí. Fica com a gente. Voltamos. Foi rápido, não foi? Só pegado. Falei, vou acelerar esse comercial. Irmão, eu já vou começar começando aqui. Mas elas vão responder da marca, é isso ou não? Isso, vão responder da marca. É que a pergunta nossa é em cima de como construir um nome, certo? Certíssimo. Como é que você chama? Leandro. E como que eu chamo? Você chama Léo. Mentira. Leonardo. Neste tá bom. Leandro exato e Leonardo. Momento, o que eu quero mostrar pro povo. Leandro e Leonardo. Para quem é um pouquinho mais antigo, eu tenho uma memória sobre isso. Faz uma associação. Mas elas são meninas, elas nem sabem quem foi Leandro e Leonardo. Certo? O Leonardo ainda está aí ativo, certo? O Leandro também, então só tem não tá nesse plano. Isso, só não está nesse plano. Ajuda uma marca a ser construída, um nome de uma marca a ser construída, você se preocupar com essa memória da pessoa ajuda? Ajuda. É uma das etapas. Uma das técnicas de name, né? Nome é uma coisa muito frustrante porque existe muito. Então, é uma coisa processual. Você tem que ter muitas ideias, você tem que esgotar as ideias para chegar Acho que a gente faz uma lista de mais de 100 nomes. Para mais. Para sair cada rodada. Deus, 100 nomes. 100 nomes para sair? 3, 4. Porque e aí a gente manda pro advogado, o advogado analisa no INPE e desses daí sai 2. Bruna, repete isso aí, que eu vou até gravar isso aí. Depois que vocês pesquisam 100 nomes, vocês escolhem 3 ou 4 e... Aí a gente manda ele pro advogado pesquisar no INPE, e aí quando volta, geralmente a gente ainda bate mais 2 e fica só 2 para mandar pro cliente. Vocês são guerreiras. Então é um processo muito de vai e volta. Tem várias técnicas, inclusive um dos baralhos é name. Um dos baralhos é name, ele tem perguntas, ele é mais para você conseguir identificar os caminhos, e ele tem o que a gente chama de recurso linguístico. É o que ajuda bastante Vou separar só os recursos para não cair o problema. Existem várias técnicas de criar um nome. O que é importante? Você definir tudo isso que a gente falou, porque vai ficar mais fácil. Então, vamos pensar lá na pizza business. Vamos dizer que ela não existia esse nome. Tá. Então, a gente tem um monte de arquétipos, atributos, os valores. Herói, né? Então, vamos dizer que a gente tendo isso, a gente já sabe mais ou menos o tom que a gente vai adotar.
Isso vai filtrando, fica fácil. Porque quando a gente chegar no nome aqui final, ele tem que estar conectado com tudo. Normalmente o empreendedor, na pressa, vou abrir uma empresa, tive uma ideia. Ele pega qualquer nome e fala, é esse nome. Eu pego o nome dele, eu faço um mix, e fala, é esse nome. E vai lá e começa a trabalhar. Só que se você não faz uma boa pesquisa, você corre o risco de criar um nome que não faz sentido, ou que não conecta com o que você existe. Ou que já existe. Aí existe um problema legal, porque no Brasil a gente tem o INPE, que a Bru citou. Jurídico vai cair matando. Você pode perder a marca. E acontece, vira e mexe, tem marca que se perde tudo que você investiu naquela comunicação. E tem regra para, assim, por onde começar? Se começa pelo nome, pelo conceito, ou tem de tudo? Você, às vezes, criou um nome, e daí, em cima do nome, você vai criar o conceito? Eu falo que, assim, existe a regra e você pode quebrar ela, mas você tem que conhecer a regra. Tá. Então, a regra primeiro você define o posicionamento da marca, que é tudo isso que a gente falou, para depois você começar a desenvolver a identidade verbal, que entra nome, slogan, tagline, e a identidade visual, que entra logo, cores, tipografia. Eu posso começar do final? Pode, mas você tem que conhecer o processo para você quebrar a regra dele. Então, às vezes, a criatividade vem e você fala, puta, tive um nome genial, tipo a alma do negócio, é um nome genial. Você fala, nossa, dá pra usar. Então você pode trabalhar o arquétipo em cima disso, trabalhar os atributos. Você pode inverter. Tá. Não é o usual, porque é mais difícil você ter ideias, mas às vezes tem ideias que são... Mas saiba, gostei do que você falou, saiba do processo para você quebrar o processo. Porque senão você não tem nem processo e fica quebrando, você quebra o quê? Gostei disso, é importante. Você tem que saber ser rebelde. E as pessoas acham que processos criativos ou desenvolvimento criativo não tem estratégia. Nossa. E eu sempre falo com o Léo, se você quer ser diferenciado, inclua na palavra criatividade, na sequência, criatividade estratégica. Exatamente. Porque a pergunta é sempre, o que eu criei está dentro de uma estratégia, está dentro de uma intenção? É funcional. É funcional, é alavancador, né? Vai me trazer o resultado que eu quero? Aí você pode dizer, cara, eu sou um cara criativo, estratégico. Eu acho que tem que ter essa palavra junto. Eu pedi, Léo, posso mandar uma aqui? Eu pedi para elas trazerem, eu não sei se elas responderam tudo o que você queria da relação a nome e tudo mais. Nome, sim. Então a gente já escolheu o nome. Já tem o nome, já tem um arquétipo. Já tem o arquétipo. Os atributos. Os atributos já está tudo aí. Então... E vai soltar a mão. Agora eu queria entender na prática. Aí eu pedi para elas se elas conseguem compartilhar com a gente. Eu não sei se quem está em casa vai conseguir assistir. Será que conseguem, Mate? Acho que conseguem, né? Acho que... Dá? Olha lá. É que eu acho que é interessante, né, Lê? Porque coloca aí. O que a gente brincou aqui na mesa... Não é nada visual. Não é nada visual, agora a gente vai trazer como exemplo. Conta pra gente, como é que foi o processo dessa marca criada? Isso aqui não é merchan, isso aqui é quase que um podcast aula, um podcast. Isso. Essa marca é uma franquia do Rio de Janeiro, trabalham com frango frito, e ele não tinha certeza do nome, o nome ainda estava em pauta. Ele pensava em fritados ou não, então a gente falou, vamos fazer um estudo e entender se faz sentido. Então, levantando todas as informações, foi um nome que chamou a atenção da gente. Fritados, é um negócio meio... Muito legal. Mas eles já tinham esse nome. Ele tava querendo mudar. Segura aí, volta um gente... pouquinho. Aqui, ó. Não, eu queria ver o que está escrito ali em cima. Só um pouquinho. Parou. Ah, legal. É o desafio. Quero o desafio. Tá. Desculpa. Pode ir, Mate. Vai rolando aí, por gentileza. Pode descer. Irmão. Então, ele já tinha um logo, mas ele estava em dúvida se mudava ou não. Então, a gente fez um estudo, que a gente chama de diagnóstico de marca, para entender se a marca dele precisava mudar. Porque não adianta a gente chegar numa marca, muda tudo. Não é passa assim. aí, cliente, o seu dinheiro para mim, não só é pra assim. Você poder fechar um job. Então, a gente fez uma análise tanto do nome como da marca. Então, a análise incluiu a análise de conceito, como no INPE, e da marca a gente falou, precisa mudar. Desce um pouquinho, que tem a marca antes. Pode descer mais. Mas, vai lá. Aqui, ó. Aí, segura. Essa era a marca antes. Então, essa marca que era antes isso, ele transformou nessa daqui. Isso, ele chegou com a dúvida se precisava, não. Olha como o Mate é ligeiro. Quer ver a mágica que a gente vai fazer agora? Ó. Para, Léo. Olha, é isso aí. É isso aí. Então pode falar. Ele chegou com essa dúvida, então a gente fez esse diagnóstico. Aí é um caso que a gente começou do final, já tinha pronto. Então a gente fez uma análise. O que dá para aproveitar, o que não dá, o que precisa mudar. Então o que a gente entendeu é que precisava ter uma marca mais forte. Uma marca, ela
manter as características, mas ser um pouco mais ousada, diferente do que ele usava, que era um pouco mais comum. É franquia, né? É franquia. Então precisava ter uma padronização, principalmente para aplicação de material. Então a gente montou essa marca que ela é tipográfica, mas ao mesmo tempo tem ali o galinho e ele tem essa característica de gritando. Sensacional. Porque a marca, ela grita, né? Fritados. É uma coisa que tem um lado cômico, um lado meio subversivo, mas ao mesmo tempo é acolhedor. Olha, então, a que gente legal como é que é a aplicação da marca. Esse é o ponto legal. Pode falar. Por exemplo, ali, né, nos textos a gente colocou os risquinhos que a gente usa ali no galinho para dar aquela sensação do grito. O foguinho que também a gente aplica em algumas partes da identidade. Então tudo isso compõe a marca. A marca não é só um logo. Muita gente acha que o logo é a marca. A marca não é só o nome Fritados ou só aquele logo que vocês criaram isso. lá em cima. É tudo isso. É da cor, é da textura. Os textos, a leveza, a linguagem. A tipografia, se você notar, ela tem a mesma característica. Ela é meio distorcida, porque a ideia era parecer... Tudo que é frito, ele dá uma esturricadinha, né? Então, os tipos de foto também representa a marca, é isso? Sim, tudo. O que você ia falar, Bruna? Eu ia falar do foguinho, né? Tipo, aqui sobe um pouco. Aqui, ó, a gente usou para colocar o preço no fundo da imagem ali do rapaz. Então, que é o Fritados, né? Então o fogo representa... Putz, muito legal. E às vezes ele vai no logo. Então se você vê o logo reduzido, a gente deixa ele ali no logo pra dar um Roda aí, deixa eu ver. E estamos fazendo um merchan pro Fritados. Ô, Fritados, patrocina a gente aqui, pô. Aí tem a versão, por exemplo, do texto quebrado. A aplicação é uma coisa que, pra design, é muito importante. Não adianta você criar apenas um logo, ele tem que funcionar. A aplicação, maravilhoso isso. Uma perguntinha, tá? Aqui a gente viu o visual, certo? Isso. Dentro da loja, como que tem que ser os processos e o comportamento das pessoas trabalhando? Tem que ter a ver com essa marca? O ideal é conectar tudo, né? É a pessoa entender, bom, eu construí tudo isso como marca, como propósito, eu quero passar esse tom. Aí não adianta você ter um tom engraçado, diferente, e no atendimento ter um atendimento frio, desinteressado. Então, se você criou uma marca com alguns atributos, ela tem que estar no processo de tudo. Então, por exemplo, a marca, ela mostra aqui para mim muita alegria e reverência também. Reverência, mas mostra, como posso dizer, uma coisa muito limpinha, muito bonitinha. Bem feita, né? Bem feita. Se eu chegar numa loja que tá sujo, prejudica a marca, é isso? E não só isso, o produto em si. Se eu provar o frango e ele não for fritado, se ele for murcho, eu quebrei toda a construção que eu fiz. Então, o importante, por isso que tem que ser real. A gente volta de novo na mesma coisa. Porque as coisas têm que ser possíveis de ser aplicada na identidade, no espaço físico, se tiver espaço físico, no atendimento humano, no atendimento digital, no produto. Ela vai estar em tudo. Então, para quem está assistindo a gente, por exemplo, quero trabalhar fazendo coxinha em casa e quero fazer minha coxinha crocante. Mas não adianta escrever coxados, que nem fritados, coxados, vai ficar feio, né, Márcio? Vai ter coxados vai ficar feio, né? Ai, meu Deus do céu. Cria outro nome, esse aí veio aqui porque a gente é meio... E nem põe o em. Encoxados não. Encoxados não. Mas, então, vai. Eu até me perdi aqui depois dessa coxinha aqui. Exemplo, essa coxinha, eu vou querer fazer ela crocante, né? Eu quero passar essa mensagem. Eu posso seguir, entre aspas, esse exemplo que você trouxe aqui, né? Sim. Que representa bem isso. Por exemplo, fazendo um gancho ali, né? Que nem ali no cardápio, a gente usou uns quadradinhos. Só que a gente não usou um quadrado normal, a gente usou ele meio distorcido. Então você consegue passar essa sensação em tudo. Na fonte, no desenho. Então, se você usasse, por exemplo, um círculo, que é super fofinho, ele não lembra algo frito. Agora, se fosse algo... espetado, né? Pontiagudo, ele lembra algo frito. Então, cada detalhe vai passar uma mensagem. E olha que coisa louca, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Você não precisa ser literal, você não precisa explicar para ninguém como a marca foi criada, como ela é... Não, assim, né? É lógico. Mas saiba que em tudo que você faz, em tudo que ele vê, em tudo que ele recebe, toda a experiência que ele tem, ele vai identificar isso, ele não vai saber explicar.
mas ele vai ter uma sensação, né? É muito louco isso, né? Como realmente é importante esse trabalho de desenvolvimento de marca, mas de um jeito correto, Léo. Com atributos, com os arquétipos, com a tipologia, com todo esse estudo de cliente, né? O cliente que vai se conectar com esse daí é dos mais diversos possíveis, né, cara? Sim. Não é uma coisa que só vende para executivo. Porque vende também para executivo isso aí. Sim. Talvez o público que não vai atingir esse daí é aquele... O famoso natureba, aquele que só vive o vegano. o vegano não. tal. Esse, Léo, talvez não, né? Com certeza. Não, rapaz, sabe por que eu falo talvez? Porque todo mundo pode falar o que quer, mas fazer é outra coisa. Não, porque a hora que eu vejo lá o franguinho tratadinho, botou o pescocinho dele lá. Eu não falo por mim. É muito louco. E me fala um negócio. Eu queria entrar num assunto aqui com vocês. Um pouquinho do propósito de vocês. Né? Que é a alma do negócio, a gente falamos de negócio, mas não posso encerrar nem fechar o programa sem a gente passar por propósito, né? Como é que vocês estão? O que é fazer um projeto como esse? Para a Bruna, que eu sei que é uma pessoa mais reservada, e eu acho isso muito bonito, né? Essa complementariedade, porque você vê que o olhinho dela brilha. Você vê que ela tá por dentro dos processos. Uma é mais verborrágica, né? Fala. Como eu. Estamos junto, né? E a outra é mais comedida, mais uma mente criativa. A gente tá achando... Costuma dizer que os criativos têm aquele estereótipo do cara só de all-star. O bicho grilo. Piercing, isso aqui, né? Fala um monte de palavrão e você vê que não tem nada a ver. Fala um pouquinho para mim... o que é viver dessa arte, o que é empreender nesse mercado e qual é a marca, que o slogan de vocês é animal. É isso? Marcas que marcam. É isso ou não? Mudou já? É isso. Esse daí... Então fala um pouquinho da alma do negócio da Designalta. Você quer começar? Pode começar, eu vou complementando. Criar marca é um desafio por projeto. Cada projeto ele é muito único, ele é muito específico. E isso é muito legal, pra mim é muito divertido, porque você tem possibilidades de conhecer mundos novos. A gente brinca, né? Um dos termos que a gente usa é aterrissar no planeta da pessoa e fazer uma imersão, né? Você entender. Então isso é muito legal, porque você tem contato com todo tipo de mercado. Isso também te dá muito material, né, para você misturar. Acho que a criatividade nada mais é que mistura de coisas improváveis. Você vai misturando e vai juntando e vai fazendo uma bagunça, mas uma bagunça muito bem organizada e planejada. Legal. É desafiador porque criatividade, às vezes as pessoas acham que é sentar e esperar a ideia vir. Mas é um processo e às vezes ele é chato. Ele envolve pesquisa, ele envolve tentativa, erro. Ele é desgastante. Frustração. Ele é desgastante em vários momentos, mas ele é muito gratificante quando a gente consegue olhar e falar: a gente conseguiu atingir exatamente o objetivo. Então, ver marcas marcando a vida dos clientes, e quando a gente fala em marcas que marcam, não é criar uma marca gigantesca também, mas pequenas marcas podem fazer diferença, elas podem ser relevantes no dia a dia de uma pessoa, elas fazem parte da história. Todo mundo tem um restaurante que é o restaurante de estimação, ou que foi pedido em namoro, que teve um momento especial. Aniversário, né? Ou então uma loja que você compra roupas que você se sente bem. Enfim, qualquer negócio, desde o varejo ao serviço, ele influencia a vida das pessoas. E quando você ajuda o cliente a criar esse discurso, porque a gente não inventa, a gente tenta entender e traduzir. Eu falo que a gente dá a forma, mas a forma ela vem do cliente. Não é a gente inventa a forma, a gente entende e traduz. Então é muito gratificante, é desafiador, mas é um desafio gostoso. Que vale a pena, né, enfrentar. Fala, Bruna. Eu vejo também que você tem que ser muito empático e não julgar. Porque a partir do momento que você tem a empatia de entender o outro e não julgar aquilo, você consegue desenvolver. Porque se você coloca já empecilhos no começo, aquilo trava o projeto, trava tudo. E você tem que ter pegar a essência do projeto no fundo. E eu imagino que tem que ser uma grande preocupação de controlar o teu ego. Exatamente. De controlar o teu gosto. É né? difícil. Porque você vai construir algo que é para o outro, não é para você. Não tem que agradar você. Né? Esteticamente, ok, você tem que preparar algo bacana, mas não tem que te agradar. Tem que agradar aquele público, aquele gosto, aquele... O cliente, né? O cliente. E eu acho extremamente
de extrema importância esse assunto que a gente está falando, porque a alma do negócio ele tem esse compromisso, que é da gente falar de negócio, falar desse universo humano que é o ser humano, né? Então, quando as pessoas estiverem se relacionando com as marcas aí fora, elas têm que olhar para as marcas como uma pessoa. Cara, ela está interagindo comigo como pessoa? Ela tá me entregando o quê? Porque eu acho que isso é uma tendência também agora do mercado. Sim. De, cara, para de fazer de conta, ou você é de verdade, de plástico não dá mais para ser. Você não acha? Sei lá, não vou falar nada. Você derreteu a minha mente agora. Eu acho que as marcas, as pessoas precisam dar mais valor. Eu tive uma aula aqui hoje. Sim. Olha que a gente já gosta, já estudou, óbvio. Mas quando você conecta tudo que tem de ferramenta mais atual, né, à disposição, com propósito, porque eu vejo muitas empresas, muitos serviços e produtos, cara, sensacionais, mas parece que não tem alma. É frio, né? Parece que é um buraco. Esteticamente é lindo, mas no atendimento não corresponde, na entrega não corresponde, na forma que você vê, às vezes, um gerente, um diretor, ou o próprio dono cuidando dos seus funcionários, não corresponde a tudo aquilo que você está vendo. E essa integração hoje me fez assim, cara... E tem uma questão que eu e o Leandro, a gente sempre toma muita preocupação, né? A gente atendeu empresas, né, corporativas e tal, e é toda burocrática. E hoje, eu e o Leandro, toda vez que a gente está escrevendo um conteúdo, um e-mail, alguma coisa para se comunicar com uma marca ou com uma empresa, no final a gente sempre tem que ficar esperto para colocar quem nós somos. O que é nós somos? Até na forma da nossa assinatura. A linguagem, como a gente se despede. Então, assim, não é atenciosamente Leandro e Léo Campos. Não, cara. Um beijo dos manos, um abraço dos manos. Porque se o cara se encontrar comigo na rua, eu vou tratar ele assim. Então eu não posso ser diferente. Não vender uma imagem que não existe. E eu já fiz isso. Tá tudo e certo. Eu não vou mentir. A gente já fez isso no mundo corporativo, querer passar uma coisa que não é. Sensacional. Entendeu? Meninas, eu só posso agradecer a presença de vocês. Eu digo só posso porque deveria fazer muito mais, porque realmente vocês... cara, muito rico, né? Trouxeram muito conhecimento, muito conteúdo pra gente. Eu gostaria que vocês deixassem aqui as redes sociais de vocês, onde achar o material de vocês, tudo mais, e falasse as últimas palavras aí de vocês, que a gente já estourou aqui, mas com vocês a gente pode estourar. Pode falar. A rede social Estúdio com Design-Alta. Escrever design mais alta. Vai estar na descrição GC, nossa. Que você vai ver. É um pouco difícil, mas tem um porquê. Para outro momento. Vamos fazer um dois? Vamos fazer um dois? Eu topo. Por dois. E eu queria agradecer vocês. A gente ama vocês de coração, assim. Sim. Vocês são muito importantes na história. Como da família, Vocês são muito importantes na história da nossa empresa. Eu não sei, acho que o pessoal que está assistindo não sabe, mas vocês foram nossos mentores e isso mudou o nosso negócio. Vocês ajudaram a gente nesse processo também de autoconhecimento e eu acho que isso fez uma grande diferença para a gente conseguir conhecer as pessoas. O que a Bru falou sobre empatia vem muito da gente aprender isso. E isso tem muito a ver com tudo que vocês ensinaram. Então a gente tem uma gratidão gigantesca. Assim, ó. Vocês são humanos do coração mesmo. Assim. Então tá aqui é um privilégio e um sonho. Assim, é realmente realizar. Falar, puta, os caras que a gente admira também admira a gente. Isso é muito legal, essa conexão, essa troca. Então a gente só tem que agradecer mesmo. Legal. E você, Bruninha? Palavras finais. As palavras finais. Eu acho que tá aqui pra gente é uma honra, né? É uma honra. Vocês... Pra gente foi um divisor de águas e obrigado pelo espaço de mostrar um pouco o nosso trabalho, um pouco sobre o que é logo, o que é marca. Obrigado mesmo, viu? Você tá louco. Gratidão é nossa. Vamos terminar como a gente sempre termina, não? Vamos embora. Então vai lá. Mãozinha aqui no meio, Mãozinha cada um põe, meio. Contribua com a mão, aí, só que tiver mais fácil. O que eu gostaria de deixar de mensagem aqui para todo mundo é que a gente falou de marcas, falou de coisas tão importantes, mas a marca mais importante que você tem que se preocupar é a marca do ser humano na vida do outro, de impactar, de transformar. Cara, não importa se você vende coxinha, não importa se você vende algodão. Cara, se vai transformar a vida do outro, vai pra cima e arrebenta. Beijo no coração. Gostaram?
Até a próxima. Sempre feras que a gente tá trazendo aqui. Beijo no coração, Beijo. gente. Obrigado.